E aí, meus jovens, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um Minuto Jovem Podcast. É isso aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Comenta no chat aí, vocês estão bem? Do meu lado aqui o Marquinhos. E aí, galera, como é que vocês estão? Mas mostrando que o Marquinhos só tem camisa de time. E só. Torce pra todos os times também, tá, gente? Não, só galo. Tá homenageando meu pai hoje? É isso, homenagem pro tio. Galera, hoje a gente tem a honra de trazer aqui um cara que representa muito bem aquilo que a gente faz, né? Que é no setor da comunicação que a gente tem trazido aí o Clairton. Uma salva de palmas pro secretário da comunicação aqui de Brasília. Isso aí. E aí, Clairton, como é que você tá? Obrigado, cara, pelo convite. Eu conversava em off com vocês, né? Eu não tenho muito hábito de ser entrevistado, não me recordo a última vez que isso aconteceu. Passei minha vida toda entrevistando as pessoas e confesso que desse lado aqui é um pouco mais complicado, mas estou super bem, estou super feliz, super animado para o nosso bate-papo. Isso aí, que isso bom. aí. Inclusive o Clairton é secretário aqui da cidade no meio da comunicação, né? É um grande desafio, né, que eu aceitei no ano passado, uma experiência muito diferente, né, de tudo que eu já fiz na vida. E tô apanhando bastante, mas tô aprendendo muito também. Antes de a gente continuar, vamos falar aqui dos nossos patrocinadores. Ó, eu tô muito feliz porque o cenário aqui que a gente tá montando, cara, a Tinalto Tintas tem proporcionado que a gente fizesse isso. Olha, fizemos a pintura aqui esse final de semana, estamos fazendo a ornamentação com a ajuda e as dicas da Tinalto Tintas, tá? Então, não é só você ir lá e comprar a tinta. Você não vai ter só isso na Tinalto. Você vai ter o quê? Uma dica para deixar o seu ambiente melhor, né? Qual tinta casa melhor? Então a Tinalto, ela tem a solução para você, tá, pessoal? Entre em contato com eles. QR Code tá na tela, @ do Instagram tá na descrição aqui. Então, é isso aí. Vamos fortalecer a Tinalto também. Tá rolando presentinho da Tinalto no Instagram. Então, entra aqui no link que tá na descrição para você entrar e participar desse sorteio que tá rolando lá, tá? Você vai ganhar esse efeito aqui, ó, cimento queimado, tá? Tá muito na moda, super tendência, né, mano? E se me permitem, sou cliente, tá? Eu acabei de terminar um apartamento, né? Um presentão de Deus na minha vida. E toda a tinta que ornamenta aquele ambiente lindo é de lá. É de lá. É isso aí, a Tinalto tá presente aí na maioria dos lares. Confiança, sim. Você pode perceber que todo convidado que a gente falou, conhece que a Tinalto falou, inclusive lá a Tinalto pintou a minha cara. Cara, eu fico muito feliz de ter o Minuto Jovem vinculado a essas empresas, porque a Tinalto em particular é uma empresa que sempre apoiou tudo que eu fiz. Até hoje procurei a Tinalto e eles sempre me apoiaram. Então é muito bom. De credibilidade, né? De uma história em Manhuaçu e de uma família que tem uma história muito bacana, né? A gente tem que apoiar e quando eles apoiam uma iniciativa como a de vocês, a gente fica muito feliz, porque ela participa desse contexto de sociedade de várias formas, né? É verdade. Pessoal, é isso aí, entre em contato com a Tinalto. Ravel Higienização a vapor, se você quer ter a melhor estética automotiva no seu veículo, higienização de veículos a vapor, estofado também, estão fazendo a parte de sofá, impermeabilização, cara, a Ravel tá arrebentando no mercado, tá? Entre em contato com eles. Tem alguém mais? O lanche, a merenda vai chegar daqui a pouco, né, amor? Daqui a pouco chega a merenda pra nós. E galerinha, vamos que vamos. E quem quiser virar um patrocinador, só entrar em contato com a gente. É isso aí, quer patrocinar? Entre em contato aqui. Vamos lá, cara. O que é ser o secretário da comunicação? O que faz o secretário da comunicação? Bom, é um cargo político, né? É um cargo de confiança do governo, um dos talvez mais próximos, no caso, da prefeita, e que tem a responsabilidade de trazer tudo aquilo que o governo produz, tudo que ele quer comunicar com a população. Aliás, isso faz parte, né, do contexto de uma administração. A gente tem isso como princípio, você tem que dar todo tipo de divulgação e a todos os atos oficiais ou não do governo. E é uma pasta que ela acaba se introduzindo em todas as outras, né? Ela talvez seja a pasta mais flexível de todas. A gente tem que estar presente entendendo de todas as outras. E talvez por isso o grande desafio, e talvez por isso eu ainda não tenha conseguido dimensionar o que é ser um secretário. Eu só tenho trabalhado muito, então eu estou sentindo na prática, mas eu confesso que era um desejo pessoal, porque eu tenho, e daqui a pouco a gente vai falar sobre as minhas experiências profissionais, eu tenho uma caminhada, né? São várias, tenho uma caminhada bem longa em vários veículos de comunicação, e eu tinha um objetivo, que era ser secretário de comunicação. Não sou politiqueiro, não sou político, mas todos nós temos a nossa veia política.
E eu digo com muita segurança e com muita tranquilidade que eu fui convidado porque eu sou técnico. Eu não fui convidado porque eu fiz campanha, porque eu participei ativamente de algum movimento. O meu nome foi escolhido pela credibilidade, diante de outros nomes, de gente também de muita qualidade, até mais qualidade que eu naquele momento para a função, mas quando eu soube que o meu nome circulou muito tranquilo, né, com todas as representações ali na formação do governo e que todo mundo aprovou meu nome, foi uma felicidade, uma satisfação muito grande. Não tinha nem como recusar, né, depois dessa. Cara, não tinha, e era um desejo também, né? Era um desejo, eu vinha já de um trabalho na Rádio Manhuaçu, que passou por várias fases, né? No Grupo Tribuna do Leste, que passou por várias fases, mas eu precisava disso para minha vida, eu precisava me dar essa oportunidade, e aos 43 anos e passando por tudo que eu passei, eu precisava de novos desafios, e esse foi indiscutivelmente, está sendo, né, o maior da minha vida. E como que você tem lidado com esse meio digital agora? Cara, eu não sou humilde demais, mas eu sei me colocar no meu lugar. Eu tenho tido uma dificuldade muito grande nesse processo de transição, porque eu sou da época em que a gente usava cartucheira para você colocar comercial em rádio. Sim. Eu arrastei cabo pelo Mineirão para transmitir jogo em inúmeras oportunidades. E eu confesso que eu tenho sentido muito essa transformação. Não sou especialista em mídia social, eu não tenho muita vocação para aquilo que é novo e tenho muito receio daquilo que é novo. Então eu procuro aprender, mas eu posso garantir para você que toda opinião, todo posicionamento, todo tipo de informação ou crítica mesmo que eu recebo, eu procuro levar em consideração para eu procurar entender. A gente não é dono da verdade, a gente não sabe de tudo. Aquilo que eu me sinto muito mais à vontade, por exemplo, transmitindo um jogo de futebol ao vivo na beira de um campo do que fazendo stories pro Instagram. Sim. Mas eu tô aprendendo. Cara, muito massa. Então você já transmitiu vários jogos? Vários. Eu tive o prazer, por exemplo, de transmitir o clássico Cruzeiro e Atlético dentro do Mineirão com 60 mil pessoas. E o maior prazer ainda, eu sou flamenguista, de transmitir um jogo do Flamengo, uma semifinal de Copa do Brasil. Que foi o 4-1. Foi aquele jogo de Ipatinga, no Ipatingão, que na oportunidade o Ney Franco depois se tornou treinador do Flamengo e levou uma galera do Ipatinga, né, naquela fase áurea do Ipatinga de 2005, né, que me parece que ele ganhou o Campeonato Mineiro. E naquela época eu tive a oportunidade de transmitir. Foi o único jogo do Flamengo, embora eu tenha ido em muitos. Já levei minha filha, ela tem 11 anos, e eu coloquei ela no meio da torcida do Flamengo, estádio lotado, e ela sentiu aquele prazer que eu queria sentir ao lado dela, ela sentiu junto comigo e me pede sempre para voltar. Já fui em muitos jogos de seleção, conheço muita gente da mídia esportiva brasileira, de Galvão Bueno a Eric Faria, todos eles, de trabalhar junto, conheço. Mas eu confesso que essas experiências são muito marcantes, mas as mais marcantes eu vivi aqui, transmitindo o campeonato de bairros. Nossa, é louco, é muito louco, porque lá eu tava dando vazão a paixão minha, eu tava lá como um cronista esportivo, mas estava como um torcedor acima de tudo. Então eu não deixava de tietar os jogadores, e o profissional ele não pode tietar ninguém, né? Ele precisa estar ali pra apertar, pois é. E eu tietei, tirei foto, nada, abei os caras. Você fez, sacou? Fiz, claro que fiz, é meu ídolo que tava ali do lado, então foi bacana. Nem escondeu nem um pouquinho. Eu tive uma experiência assim quando eu fui no YouTube Space. Porque na área do YouTube, eu sei lidar. Por mais que eu seja fã da pessoa, eu conheci o pessoal do canal Parafernália, conheci essa galera, e eu soube lidar. Por mais que seja fã, eu tentei trocar uma ideia, porque é do meu ramo. Mas o ramo da música, que não é o meu ramo assim de atuação profissional, você chega babando mesmo. Eu não tenho muito filtro, não. Então eu conheci uma banda que eu gosto muito, que é a Fresno. Eu gosto muito. Sim. E eu conheci de perto, cara. Eu tava conversando com a galera lá. Uma menina, a gente puxou papo, eu e o Henrique conversando com o menino. É porque amanhã a gente vai produzir uma música da Fresno e tal. Eu falei assim,
Cara, um clipe da Fresno, eu tava lá vendo você Que gravar bacana. e eu vi os caras. Cara, eu lembro que eu tinha tanta coisa pra falar pro cara que eu não não consegui falar A nada. gente trava. Mas é uma experiência muito bacana essa de ter Eu contato. tive isso com artistas também, já entrevistei vários. Eu acredito que eu devo ter registro lá em casa. E de Ivete Sangalo ao Rapa, que eu gostava demais, gosto massa, muito, né? cara. Eu fui em 6 shows do Rapa. Eu devo ter umas 40 fotos com artistas. E já gente teve algum desse- artista que te tratou mal? Artista não, normalmente o artista não, normalmente é o produtor dele, né? Isso, É o isso produtor. aí. Mano, é sempre assim. O produtor trata mal, né, cara? Cara, mas o sabe produtor que parece o cara tá estrela. no papel dele? É. Eu tive uma experiência em Lajinha, na Cocafé, né? Uma cooperativa que tem lá, ela faz um grande evento que se chama Cocafest. E eles me contratam para esse evento, eles fazem uma transmissão no telão pro público que tá presente. Gravam um vídeo para exibir depois, mas o princípio daquilo ali é transmitir no telão quando o artista tá chegando no camarim, para ele já ter aquela emoção, o público já sentia a chegada do cara. Sim. E eu tive com o Luan Santana e eu fiquei sozinho com ele no O Luan camarim. Santa foi uns 2, 3 anos atrás, não Foi. foi? E eu tive sozinho no camarim dele. Quando eu tive sozinho, foi irresistível. Minha filha adora. Eu peguei meu celular e falei, Luan, manda um abraço pra minha filha. E o produtor dele pulou na minha mão na hora, sacou? E arrumou uma confusão e o Luan virou e falou, não, eu vou gravar e tal, e gravou. Cara, Mas, que massa. cara, o cara tá no papel dele também, porque certamente o Luan, fora daquele momento ali, ele fala com ele, pô, não vai deixar todo mundo ficar chegando, enfim. Então eu entendo que é o papel do cara, mas normalmente o produtor é mais chato que o O artista. produtor já Normalmente. Profissional, né? É, o artista cara tá vai ali no pra isso coração, também, né, velho? velho? O cara... Mas olha só, uma coisa que é bom, polêmicas. Bora, Polêmicas não. bora. Né? Mas a sua formação, as experiências que você teve antes da mídia, faz com que você chegue na mídia com uma credibilidade muito grande. E muitas das vezes isso não te dá número. Não te dá, por exemplo, um cara desse, que contou o que ele contou pra gente agora, tá conversando, que entrevistou O pessoas Rafa, Ivete famosas. Sangalo. Muitas das vezes chega na Conviveu mídia. com Galvão Bueno. Chega na mídia, galera, pô, quem que é esse cara? E não vai ter a credibilidade que alguém pegou, abriu stories que a gente tava falando, oi gente, vesti isso hoje, não desmerecendo nada. Não, né? A gente tá absolutamente. debatendo. E não tem a mesma visibilidade que essas sim, pessoas. lógico. Você se sente ofendido com isso, alguma coisa assim? Ou você já sentiu em algum momento essa, Cara, pô, velho, eu sou um cara... Pouquíssima coisa me ofende. E não é história não, mas eu não tenho vaidade nenhuma na vida. Eu sou cristão, eu tenho o meu princípio religioso, sou católico, criado dentro da igreja Legal, católica. legal. Tive a maior experiência da minha vida enquanto catequista no ano passado, em plena pandemia. E eu pude trocar experiência com os catequizandos e aprendi muito com eles, ensinei muito. E assim, eu vejo que eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que eu vou levar para a vida toda, que é o que você faz, reflete quem você é e ecoa na eternidade. Exatamente. Então, cara, se você tem uma postura, se você tem uma vaidade extrema, tudo em excesso é ruim. Isso te faz mal, porque não te deixa entender que você não está 100% preparado para nada, sabe? E eu não consigo, não é humildade em excesso, eu sei da minha carreira, da minha história, do que eu conquistei, tenho muito orgulho dela, mas tudo que você vai fazer daqui pra frente é diferente daquilo que você viveu. Você traz a experiência, você traz o conhecimento, mas o desafio tem que ser novo, tem que ter frio na barriga, sabe? Pra qualquer coisa, em qualquer momento. Eu nunca entrei à beira de um campo, uma transmissão ao vivo, que Tranquilo. fosse do campeonato de bairros, sem estar... sabe, Tremendo na ligado base. no 220, igual eu tô agora. Agora eu tô tremendo. Eu comecei minha carreira em 1998. Imagino que vocês não tinham nascido nessa eu nasci em época, 99. né? Sacou? Em 99. E eu confesso que eu tô diante de vocês aqui, não digo desconfortável, porque vocês me deixaram muito à vontade, Que mas bom, muito ficamos ansioso, felizes. sabe? E com muito medo daquilo que a gente vai falar, porque eu sei que a palavra também tem poder, né? É verdade. Então, a vaidade não leva, eu acho que a vaidade em excesso, né? Ela não leva o ser humano Lugar nenhum, né? a melhorar. Eu acho que Isso. melhorar, sabe? Porque aí você vai achar que você é bom demais e esse é o maior perigo, essa é a maior armadilha. A gente Verdade. tem que saber de onde a gente veio, o que a gente é. Gente, Porque é verdade o Isso que aí. você falou. Quando a Verdade, gente, sem pisar em ninguém. quando a gente atinge
um nível de orgulho e soberba, a gente vai cair. Você pode ter certeza. Alguma coisa vai te confrontar para que aquele orgulho seja quebrado. Principalmente nós também que somos cristãos. Isso. E a gente é constantemente confrontado com orgulho, né? De, nossa, você alcançou isso, conquistou isso. E é muito bom, né? Ser confrontado. A gente... Desafio é bom de qualquer forma e de qualquer jeito. Mas você tem que estar preparado para o desafio, e eu acho que o princípio disso é você ter humildade para saber que você não conhece tudo, né? Sim. Igual ele falou, se você se sentia desconfortável e tal, já teve algum desses blogueiros que te desmereceu, ou alguém que desmereceu seu trabalho? Cara, já tive vários casos. Eu já tive várias situações. Eu já tive sentado com um professor meu muito querido de faculdade, um amigo dele chegou e depois eu fui descobrir que esse amigo tinha o desejo de apresentar o programa que eu apresentava e não deu certo, e não foi por minha culpa. Sim. E ele olhou dentro do meu olho e falou, você é muito ruim e tal. Sério? Me escrachou na cara, assim, meu professor ficou assustado porque era muito amigo dele, e eu não me esqueço disso. Porque naquele dia ali eu vi que eu precisaria ter uma estrutura para lidar com isso, porque eu viveria muito isso outras vezes. Sim. Porque não é todo mundo que gosta do trabalho da gente. Ninguém. Toda unidade é burra, e isso é verdade mesmo. E agora eu tô vivendo isso na pele, porque eu tô lidando no meio político e a gente sabe que o conflito de interesse é muito grande. Quem tá fora quer entrar, quem tá dentro não quer sair. E logo quem tá fora... isso não entra muito na minha cabeça, mas às vezes adota alguma postura que me incomoda. Eu tive uma experiência no início do governo, no ano passado, em que quiseram fazer uma crítica no governo e colocaram uma foto minha do meu perfil com a minha filha. Você tá entendendo? E me atacaram, e aquilo me machucou tanto que eu sinceramente, eu fiquei sem reação, eu não sabia o que fazer. Sabe? E aí, tocou no seu ponto fraco, que é a família, poxa, né? E o que a minha filha tem a ver com isso, tudo sabe? Bem, pois é, enfim. Cara, eu tô vivendo isso a cada dia, mas eu tô amadurecendo e aprendendo a lidar com isso também, sabe? Mas eu confesso que é muito difícil, eu perdi muita noite de sono. A gente sabe que uma assessoria de uma prefeitura é muito complicada, porque a prefeitura, tudo dentro do poder público é muito melindroso, é muito devagar, você precisa licitar, você precisa executar, é diferente do setor privado. Se você quer no setor privado amanhã fazer uma aquisição de um aparelho de telefone, você vai lá e compra. Se você vai no poder público, você demora 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, é comum que as pessoas percam a paciência com essa morosidade. E a gente está vivendo um momento em que Manhuaçu teve, por exemplo, uma carga de chuva muito grande e danificou demais a estrutura da cidade. A cidade já tem uma estrutura bem arcaica e... isso potencializou com essas chuvas. Então é rede estourando por todo lado, a sua rua tá cheia de buraco, a estrada rural tá horrorosa, e o município, para ele contratar, para ele conseguir fazer isso, ele caminha em passos mais lentos, e nem sempre esse caminhar do poder público ele é satisfatório para quem tá com um buraco enorme na porta da sua casa e precisando sair do seu carro e o carro caindo ali, entendeu? E tem gente que aproveita disso, né? Principalmente quem está do outro lado, para potencializar também essa revolta das pessoas. E isso é complicado. Clairton, sobre a questão de fake news como é que fala, gente? Haters. Matérias tendenciosas, que a prefeitura é vítima, ou às vezes justamente ou injustamente, não na tendencioso, mas na malícia. Entendi. Ali. Como que você lida com isso? Em receber ataques ali... Você faz essa intermediação? Não, eu não consigo, eu não sou bom nisso. Eu não sou bom nisso, já fui muito cobrado por isso. Você tem que reagir. Eu aprendi na minha vida que é o seguinte, para você reagir contra isso, você tem que fazer um trabalho ótimo e mostrar o seu ótimo trabalho. Mostre o seu trabalho bom, porque a resposta é trabalho. Se você não está conseguindo, você vai dar margem para os caras falarem. Isso aí é normal. Agora, eu acho que hoje também ninguém é bobo mais. Você consegue entender quando a notícia é tendenciosa, quando a pessoa do outro lado quer dar uma contribuição. É fácil, mas infelizmente tem muita gente também que
por falta de conhecimento, por simplicidade, cai nisso e vai lá e comenta pelo bel prazer de comentar, né? A internet deu voz a todo mundo, então... Na internet todo mundo às vezes a pessoa tá solitária na casa... às vezes a pessoa tá solitária na casa dela lá e ela vê alguma coisa e ela quer comentar apenas pra extravasar aquilo que ela tá pensando. Eu fiz um vídeo uma vez, foi um vídeo que eu estourei aqui na cidade na época, foi um vídeo falando de Manhuaçu. Lembro. Cara, esse vídeo, eu juro pra vocês, que saiu eu e o Henrique, não com a intenção de ofender Manhuaçu, a gente foi vendo, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui. Cara, teve um cara, porque esse vídeo de um dia pro outro, ele deu muita visualização. Foi o primeiro dia que a galera me parou na rua pra tirar foto e eu fiquei com medo, eu pensei que eles me bater, porque tinha muita gente falando que me bater. Mas teve um cara que me parou na praça, pegou na minha mão, falou assim, cara, parabéns pelo que você fez, uma forma de protesto, nem foi protesto nada, só fiz o vídeo pra brincar mesmo. Uma zoeira. Ele, no mesmo dia, eu vi no Facebook o mesmo cara, encontrei com o Matheus Amorim hoje e ameacei e falei que ia meter a porrada nele. O mesmo cara, velho. Pois é. É uma contradição muito grande. As pessoas estão se escondendo atrás de uma mente também para criar mais coragem. Se superou. Mas é uma loucura. Eu vivo isso todo dia, sabe? Mas... Você já sobre ameaça de morte? Alguma coisa assim? De agressão? Não. Eu já tive experiência conflitante com... Por exemplo, eu passei grande parte da minha vida cobrindo polícia. E aí o cara já tá ali numa situação completamente fora. Várias. Assalto a banco. Eu tenho, se você buscar no YouTube, por exemplo, a gente tem um assalto que aconteceu de uma quadrilha de São Paulo ali, próximo ao JK, quando o Cicobi era em frente ao Pachá. Tinha uma agência ali. E teve um assalto e ele foi, na época... registrado, todo ele pelo circuito interno do Cicobi, e eu fiz uma cobertura e eu acompanhei até o momento em que a polícia estava prendendo os caras. Eu tenho várias experiências assim. Foi um que o bandido deu um tiro na ocasião, não foi não? Né? Tem vários, teve um bandido que faleceu, né, nessa situação, mas eles trocaram um tiro com a polícia e a gente ia atrás, né, acompanhando. Como é que tá nessa... É uma adrenalina louca, né? Eu já passei, para você ter uma ideia, uma virada de ano, 31 de dezembro para 1º de janeiro, em uma rebelião lá no presídio de Manhuaçu. Que isso? Acompanhando. Já passei acompanhando. Vida eu tive várias experiências. E desarmado. Totalmente. Aquela história de que a câmera é uma arma, nesse caso aí não se aplica, né? Nesse caso aí não faz nem cosquinha. Mas sempre respeitando muito o limite, sabe? Porque tem as autoridades que sabem lidar, que sabem negociar, que sabem resolver. Você não pode querer aparecer e tá ali na linha de frente do cara. Você sempre quer a melhor da autoridade. Você sempre quer a melhor imagem, você sempre quer a melhor informação, mas não pode ser a qualquer preço. A segurança da gente tem que estar em primeiro lugar, né? Cara, que legal. Tem que ser prioridade, viu? Eu gosto muito de ver, sabe, operações policiais assim, mas eu imagino que o cara que tá ali filmando e falando... É uma loucura. Já participei de negociação para retirada. Teve um caso que é emblemático, que o comandante do 11º Batalhão hoje, que é o Tenente Coronel Luciano Reis, ele na ocasião, ele era o comandante da 72ª Companhia, que é o policiamento do município, é o policiamento urbano, é o que tem a Rotan, que tem o Canil. Sim, existe um pelotão específico. E ele lembra muito disso, hoje mesmo eu conversava com ele, ele falava a respeito disso. Teve um cidadão que tomou a esposa de refém e com a faca no pescoço dela. Meu Deus. E o cara me conhecia da TV e o cara exigiu que eu fosse lá. Quando eu cheguei com o meu cinegrafista, ele falou, não, só se o Clayton entrar dentro da casa. Caraca. E eu entrei. E você teve que entrar sozinho? Entrei. E aí ele brigou comigo. Hoje ele briga comigo até hoje porque eu entrei. O cara mandou chamar, eles mandaram, eu cheguei, fui entrando, passei para um outro lado onde a polícia não tava. Quando eu vi, eu tava na cena junto com o cara. Caramba. E aí ele não reagiu, graças a Deus. E tem uma outra história de um sequestro de um jovem aqui de Manhuaçu. Esse cara tem uma história muito forte, porque eu me lembro jogando futebol com ele no campo do ginásio. Ele é um talento incrível pro futebol. E ele teve uma questão que não vem ao caso, ele se revoltou na vida dele com uma situação que aconteceu com a família dele e virou um dos bandidos mais destemidos da região. O primeiro grande ato dele foi um assalto ao Banco do Brasil de Matipó. Ele assaltou e rendeu o gerente, ele foi na casa do gerente, rendeu a família do gerente com alguns comparsas e foi para o banco. E nessa oportunidade ele foi preso.
Quando ele foi preso, lá em Matipó, eles ficavam presos na cadeia de Abricamp. A cadeia de Abricamp era muito frágil na época. Sim. Ele conseguiu fugir. Quando ele fugiu, ele sequestrou um grande empresário lá de Matipó, mas um empresário muito conhecido. E nesse sequestro, eles conseguiram embrenhar a fuga para o lado de Raul Soares. E quando chegaram em Raul Soares, eles entraram, cercados pela polícia, eles entraram na casa de uma senhora de idade que não estava nem entendendo o que estava acontecendo. E aí esse cara me conhecia, ele começou a exigir que eu fosse para participar. Ou para garantir que ele saísse vivo de lá. Eles têm muito esse hábito, né? Se a imprensa estiver filmando, a polícia não vai voltar contra mim. Eles têm isso na cabeça deles. E nesse dia eu participei também dessa negociação. E esse cara, ele conseguia fugir da cadeia. Ele tinha uma expertise muito grande. Ele conseguia fugir. Ele saía, desaparecia. 2 meses depois ele voltava assaltando. Ele assaltou o banco de Abricamp. Ele assaltou o banco de Matipó. Ele sequestrou esse cara. Até que um dia, ele no segundo assalto dele ao Banco do Brasil de Abricamp, ele embrenhou por um matagal. E aí ele, em confronto com a polícia, ele morreu. Um jovem de 23 anos, mas que o cara já tinha uma experiência de criminoso que, assim, era assustador. E eu que conhecia a história dele, sabe, eu ficava muito chocado, assustado, e ele era tão bom de conversa que ele chegava nos presídios, ele criava todo o motim, ele movimentava para fazer rebelião, depois saía de cena e falava: eu não tenho nada a ver com isso não, hein, gente. Ele articulava sem se meter no meio. E aqui de Manhuaçu, do bairro Petrina. Caraca. Faleceu já. Cara, muito novo, mas com uma história maluca. E eu participei dos 4 sequestros dele, porque ele me conhecia, ele mandava me chamar toda vez. Você gostava de participar dessa da cara, experiência? É uma adrenalina, é louco. É bacana. Se depois eu disser que não, são as reportagens que dão mais audiência, eu né? vou te falar, eu já assisti 3 ou 4 vezes a entrevista com o Fernandinho Beiramar, com o Marcola, já vi 3 ou 4 vezes também. O Ayrton também deve ter visto várias vezes. Já assisti. E aí eu cheguei um tempo que eu decidi também que eu não queria mais, sabe? Mas depois de virar pai? Não por conta da criminalidade. O que me chocou sempre muito foi acidente de trânsito. Nossa, e na época da TV Catuaí, eu acompanhava muito. Eu passei quase que a vida da TV Catuaí toda lá, e eu aparecia em todos os cenários de acidentes. Eles ligavam. Eu sempre tive muita cumplicidade com Polícia Rodoviária Federal, ainda nem existia bombeiro, e eles me ligavam, e eu ia em todas as cenas, e uma pior que eu a outra, nunca né? conformei, eu nunca consegui sair bem. Você fala assim, tô acostumado, nunca acostumei. E aí um dia eu decidi não mexer mais com isso. Foi aí que eu fiz a minha pós-graduação em jornalismo esportivo e partiu pro futebol. Parti pro futebol. Então, bora continuar. Não, vai lá, você já puxou. Bala. Puxou pra resposta. Agora fala então, antes da gente continuar com os casos, pra galera entender, até pra gente entender melhor, quando é que você teve essa ideia de virar jornalista? Cara, minha história é maluca, né? Eu sou natural de Lajinha e meu pai é policial militar, minha mãe é professora, e eu tive sempre na minha vida, 4 anos foram fases da minha vida. Eu passei de 4 em 4 anos morando em cidades, meu pai era transferido e eu acompanhando. E seu pai era o quê? Meu pai é policial militar da reserva. E eu sempre tive o desejo, meu pai queria que eu fosse militar como ele. Na época, a polícia militar, o policial militar ganhava muito mal, melhorou as condições, é bem recente, né? Depois de uma história de um motim, ou de um movimento, motim não é a palavra, que fizeram em Belo Horizonte e que conseguiram valorizar mais a profissão. Mas eu não tinha o desejo, primeiro porque eu vivi numa época em que o policial, ele era mais respeitado, mas ele era mais, eu não sei se agressivo é a palavra, mas batia. Entendi. O cara batia. O cara, se o malandro apontasse, o pau quebrava. E eu vivi isso muito de perto, vendo meu pai nesse tipo de conflito, e eu tinha aversão a isso. E ele tentou, não quis, e eu tinha o desejo de ser ou um agrônomo ou um veterinário. Queria alguma coisa da área do campo. Sim. E fui estudar na escola agrícola, Escola Agrotécnica Federal de Colatina, com formação em técnico em agropecuária. Quando eu cheguei em Manhuaçu, eu vim de Ipanema para Manhuaçu, estudando depois de passar por essa experiência em Colatina.
eu comecei a fazer curso de datilografia e existia o muito. Movimento Cultural Negro em Manhuaçu e exatamente o proprietário dessa escolinha de datilografia era o presidente do movimento. E eles tinham um programa numa rádio que funcionava no trevo do Cafeicultura ali. Era uma rádio muito pequena, radioatividade. Ela tinha uma militância de esquerda, né? Era ligada ao pessoal do PT aqui em Manhuaçu, mas ela tinha uma vocação para esse contexto de entidade, contexto social. E eu passei aí a convite deles para assistir. E participando de um programa ou outro, eles decidiram um dia abandonar o programa e eu fiquei com ele. E meus amigos compraram a ideia do programa. Começaram a me ligar e participar do programa ao vivo, e aquilo virou uma febre no Colégio Tiradentes, naquele contexto ali de escola e tal. E eu comecei a incomodar a Nova FM, que era toda poderosa a FM aqui de Manhuaçu. Na época o Zezinho Gasolina, que é o Marquinhos DJ, ele tava na FM, ele era meu concorrente. E eu tava conseguindo incomodar um cara daquele com uma estrutura daquela. E aí, quando ele sai da Nova FM, a gente monta uma rádio pirata. E eu vou para essa rádio pirata, a gente faz um sucesso danado. O sucesso foi tão grande que a Polícia Federal veio cá e acabou com a nossa graça. Nossa. Fechou. E o que precisa para ter uma Chamou a rádio? atenção da Concessão federal. é pública, né? É uma concessão pública, tá. você precisa disputar, é um processo muito melindroso e infelizmente naquela época, né, era muito, essas concessões saíam com muita facilidade para políticos, tanto que até hoje grandes grupos de comunicação do país são ligados a famílias políticas. Você vai na TV Globo, por exemplo, da Bahia, ligado à família do Antônio Carlos Magalhães. Você vai em Curitiba, o Ratinho é dono do Grupo Massa. Enfim, então então essa concessão saía mais fácil para políticos. Mas no nosso caso aqui foi uma rebeldia sem causa que deu muito certo durante um ano, mas que não era legal, não podia ser real, né? Engraçado, né? Porque hoje você pode ter qualquer tipo de programa na internet de uma forma, talvez... Exatamente. A internet tem um brilho muito bacana, né? É, bacana. Mas Essa aí... Dá oportunidade pra todo mundo, né, cara? E aí quando a Polícia Federal fechou a TV, a rádio, ela era ligada ao mesmo grupo da TV Catuaí, a gente foi pra TV pra lamentar. E aí, aconteceu comigo, foi tudo muito rápido. O Fernando Fuli, que vocês não sei se conhecem. Fernando Fuli é da... Hoje ele tá na TV Record, né? Ele tá fazendo muito Fernando Fuli da sucesso. Record. É uma das grandes audiências do Espírito Santo, é um querido amigo. E estudamos juntos, formamos Sim, juntos bacana, em Caratinga. E o Fernando, na época, apresentava o programa Catuaí Esportes. E ele me levou para participar, e no primeiro dia, numa segunda-feira, e o programa era ao vivo, sempre foi ao vivo. Ele me levou para apresentar o noticiário do América. Eu fiquei com o noticiário do América, estudei, cheguei lá e falei. No segundo dia, eu já fiquei com um bloco do Campeonato Mineiro inteiro. Nossa, no terceiro dia, eu já estava participando mais ativamente dos outros conteúdos. Na quinta-feira, no quarto dia que eu estava na TV, ele precisou ausentar e eu apresentei o programa ao vivo sozinho, de 1 hora. Então, E dali... oportunidade de ouro, né, cara? Mas eu tava muito empolgado. O segredo, né, cara, é você estar preparado para as oportunidades, né? E foi isso que aconteceu comigo. Como que é a televisão? Fazer a estrutura, ao vivo, o sentimento ali, a sensação, que eu tenho certeza que é diferente de fazer alguma coisa aqui, tipo assim, certeza. tem quantas pessoas aqui? Quatro pessoas, a câmera, 2 câmeras. Como que é a televisão, Eu fui cara? viver a experiência de trabalhar com a televisão bem equipada, bem estruturada, com a TV Alterosa. No ano eu entrei em 2013 e era um grande desejo, um grande sonho, um grande objetivo que eu tinha também. E eu tinha o objetivo de trabalhar na TV Alterosa. Não era na Globo, não era em lugar nenhum. Eu queria na TV Alterosa. Porque eu passei a vida inteira vendo a TV Alterosa vir a Manhuaçu com uma equipe de reportagem. Ela ainda não tinha estrutura aqui na região. E eu objetivava aquilo ali pra mim. Era meu sonho. E só que na TV Catuaí a gente fez muito mais pelo amor e pelo talento individual de cada um do que pela estrutura física. Verdade. A gente sempre teve muita dificuldade. A gente amarrava tripé e câmera com arame pra gente conseguir fazer. Era assim. É isso aí. Mas, então, e era, cara, era fenomenal, porque quando a gente viu o resultado do nosso trabalho e a audiência que ela tinha, vocês também não vão se lembrar muito Com bem. pouco recurso, né? Vocês estão Pouquíssimo falando, recurso e passando 3 meses sem receber. Era uma história
doida, mas eu passava 3 meses sem receber, feliz e indo todo dia trabalhar, porque era uma paixão. Não, velho, tô pobre, mas vamos lá, vamos lá. Pobre, mas tô na televisão. Só que na TV Catuai a gente deu muita sorte que a gente tinha dentro da nossa equipe, e ele até hoje tá na ativa aí, o João Rosendo, que é o artista plástico que fez o monumento ao cafeicultor e vários outros monumentos, né? Grandioso cafeicultor. Isso. O João, ele é artista plástico, ele foi carnavalesco da tradição durante muito tempo, a escola de samba lá do Rio, e o João é quem produzia nossos cenários. Então nossos cenários eram impecáveis, os equipamentos eram ruins, mas o cenário era impecável. E a equipe era muito boa, era muita gente, muita gente talentosa. Então foi a melhor experiência da minha vida passar esse período pela TV Catuai, porque ela nos deu aquilo que a gente precisava para quando você estivesse diante de uma estrutura melhor, você brilhar, porque a gente mordia no arame, né? É a expressão que é utilizada, a gente tinha muita dificuldade para produzir e saía bom. Quando a gente teve a estrutura, ficou fácil. Ficou mole. Aí depois disso, o que aconteceu? Acabou? Você foi para outro ramo? Na TV Catuai eu já comecei a migrar para o rádio, a fazer transmissão esportiva e tinha uma equipe muito tradicional que acompanhava o Ipiranga, era do Dailton Alves. Nossa, que, né? Depois a gente vai falar dele. Pois é, que acompanhava o Ipiranga e eu tinha o desejo, eu ouvia todo mundo no radinho, era fã dos caras, e de repente eu tava lá no meio deles, trabalhando com eles, e foi uma emoção muito grande. A primeira transmissão que eu fiz, uma gritaria no microfone, uma coisa horrível, sabe? Mas eu consegui ir crescendo também, evoluindo, e continuei, e chegou um tempo que eu fiquei com os dois, TV e rádio. E isso acabou, a gente dizia que brincava, jogava nas 11, né? Porque a gente fazia jornalismo de interior, tem que fazer de tudo um pouco. E eu fiz de tudo um pouco. Não sei se essa... o fato de não lidar com muita tecnologia, ter essa dificuldade de equipamentos, isso também não me prejudicou para hoje eu ser... não digo ignorante digital, mas eu sou um cara que tem muita limitação nesse sentido, entendeu? Sim. Mas então, já que você falou do Ipiranga, cara, eu ouço muito falar do Ipiranga, muito. A gente tá até pra trazer um ex-jogador de lá, o Maurição. Ah, sensacional, uma história linda com o Ipiranga. O Maurício, eu acho que ele traduz muito bem o que foi o Ipiranga pra gente, porque o Ipiranga foi um sonho lindo que Manhuaçu viveu, sabe? Um time de interior que... por vezes foi, eu não sei nem se eu posso usar essa expressão, mas a gente utiliza no futebol que foi garfado, né? O time às vezes jogava melhor do que um grande, mas vinha o e juiz, os caras tiravam porque... E o Ipiranga teve que lutar contra tudo isso, e mais que isso, ele tinha o Laurentino Xavier, que era o seu presidente hoje, né? Dono da Ipiranga Distribuição, e o Laurentino, eu já encontrei alguns jogadores que são remanescentes daquela época, que dizem pra mim, passaram por grandes clubes, que nunca viram, nunca tiveram um presidente como o Laurentino. O Laurentino tirou dinheiro do bolso durante muito tempo e o cara pagava do bolso dele e ia pra beira de campo pra ser xingado por torcedor insatisfeito. Nossa. Mas a época do Ipiranga, a época áurea do Ipiranga, principalmente no final da década de 1980 e 1990, aquele início... o Ipiranga protagonizou jogos memoráveis aqui no Ganhou JK. Do Atlético, do Ganhou, Cruzeiro. esse vídeo tá disponível, né? No os YouTube, os 3 3-0. gols. O Dentinho fez naquele jogo 2 gols, era um lateral esquerdo. Tem um também que o Maurício meteu um golaço no Cruzeiro. Tinha. Esse do Cruzeiro, você falou uma coisa sobre o Ipiranga ser boicotado. O Maurício fez um golaço. Aí, só que quando o Cruzeiro fez o gol, aí a narração era: não, mas os caipiras não aguentaram o negócio do Desse Cruzeiro. jeito, cara. E era desse jeito mesmo. A gente vivia isso na pele. Os caras chegavam aqui diminuindo a gente Queria mesmo. humilhar mesmo. Era assim. Mas o Laurentino sempre foi muito querido, benquisto, e isso facilitou para jogadores bons que não estavam nesse mercado de Cruzeiro, Atlético Grande, quererem vir para Manhuaçu. E sempre montou bons times, sempre teve bons treinadores e com isso conseguiu ótimos resultados. Nunca ganhou, eu digo sempre o seguinte: o Ipiranga sempre nos deu muito mais alegria jogando numa divisão de acesso, porque ali ele estava de igual para igual, ganhava título, disputado, do que quando ele ia para a elite. Porque na elite ele ganhou aquele jogo do Atlético, mas era raro você ganhar um jogo do Atlético, né? Era raro. Do Cruzeiro, da mesma forma. Mas o torcedor, eu acredito que tenha memórias incríveis do Ipiranga aqui, porque aquele JK era
cara, era Caldeirão. algo de outro mundo, né? Era os nossos domingos aqui em Manhuaçu Eram mais poxa, felizes, né, cara? Muito mais. Eu fico triste que tenha acabado, eu não peguei nenhuma fase do Ipiranga. Eu sou muito novo, sou de 2004. E eu fico todo dia perguntando pra outro, meu pai, pro meu avô. Meu avô então era muito fã do Ipiranga, ia em todos os jogos, com rádio e tal, escutando a narração. Escutar deve ser uma adrenalina muito louca, Cara, né? De escutar é muito bacana. um jogo e você tá ali no estádio vendo, né? É muito bacana. Isso foi muito comum também. O pessoal levava o radinho, né? Tinha o Roberval Antunes, que nos deixou no ano passado, vítima da pandemia, e ele foi um narrador emblemático aqui na região. Figura marcante. Então assim, a história dele e do Ipiranga se misturaram muito, era a voz do Ipiranga mesmo, e eu me lembro de ouvir muito ele quando o Ipiranga jogava fora de Manhuaçu, e o narrador ele tem a missão de e aí o cara tem que descrever o lance pra você que você não tá vendo, né? Verdade. E aí você constrói na sua cabeça a partir do que ele pensando. fala aquela imagem. E ele tinha muita habilidade para isso, os repórteres dele eram muito bons. O Fernando Fuli mesmo era um, Arthur Moraes, que virou o setorista do Cruzeiro na Itatiaia por anos, hoje está na Rádio Super. O Emerson Romano, que hoje cobre o América, a gente estava falando aqui há pouco, que é aqui de Santa Amaro de Minas também, do distrito de Santa Amaro. O Emerson tá até hoje na Itatiaia. Então a equipe da Rádio Manhuaçu era muito forte. Ela era uma equipe de interior, mas com postura de capital. Né? E o Dailton Alves, que foi nosso chefe, o Dailton não nos deixava trabalhar com menos qualidade do que na capital. O equipamento que a Itatiaia tinha, a gente tinha. Se na TV a gente passava dificuldade, no caso das transmissões, ele sempre teve o que a gente podia ter de melhor para transmissão. Sempre isso fez muito equipamento de qualidade. Muito. Mas você sabe dizer pra gente os motivos do Ipiranga acabar? Eu acho que o Laurentino cansou, a primeira coisa, porque ele não dormia, o cara sofria muito. E o Laurentino é uma pessoa de uma espiritualidade maravilhosa, aceitava tudo, mas chegou a hora que o cara cansa. E tirando dinheiro do bolso, os patrocínios, né? Futebol é muito caro, a federação suga muito do cara. Você para trazer um jogo aqui de primeira divisão, por exemplo, de um campeonato mineiro, né? Que nem é o campeonato de maior expressão que a gente tem, você no mínimo já entra gastando 10 mil reais com arbitragem. Sacou? E o time sacou? Então, pagar os caras pra vir te roubar. Pra vir te roubar. Não, a gente brincava, porque o Laurentino ele fazia aquele café maravilhoso pros caras, e os caras chegavam aqui, cara. E garfavam mesmo. Então, assim, era decepção muito boa, cara. Eu acho que ele foi decepcionando, foi cansando. Eu nunca perguntei exatamente por quê pra ele, mas tá convidadíssimo pra vir aqui. Cara, traz o Laurentino, traz o Laurentino. Ele tem muita história boa pra contar pra vocês. Verdade. Nossa, cara. E essa você já teve experiências assim no futebol? A gente falou muito sobre artista e tal, mas e no futebol? Experiência com jogador que você era fã? Jogadores Conta mais pra gente alguma famosos. coisa, como que foi? Tive. Eu fui a primeira vez ao Mineirão para acompanhar um jogo do Inter e Cruzeiro em 1999. E o Fábio Júnior, que é aqui de São Pedro do Avaí, o Fábio naquela época ele estava surgindo pro futebol, careca, fazendo gol de todo jeito. O Ronaldo tinha acabado de vingar, os caras falaram, é o novo Ronaldo, né? Ronaldo. E aí eu fui assistir o jogo, e o primeiro grande nome do futebol que eu vi de perto foi o Filipão. Nossa, cara, quando eu entro no vestiário, eu consegui entrar no vestiário do Mineirão por causa do Fábio, com o pretexto de que ia ver o Fábio. Era de Manhuaçu, o Fábio franqueou minha entrada. Quando eu entro, eu chego e pego a imprensa toda em volta do Filipão. Do Filipão. Eu parei e fiquei olhando pro cara, e ali, quando terminou, fui lá, dei uma babada e tal, ele não me deu muita ideia, e eu saí. Depois disso eu vi conheci vários jogadores. Eu não assisti aqui na época em que o futebol era tão mais atraente, mais mágico e mais descompromissado, mais descompromissado, que a gente teve aqui em Manhuaçu, e isso era assim, acontecia todo período de férias. Quando terminava uma temporada, a seleção de estrela? Já veio o Romário, né? Romário, Renato Gaúcho, Bebeto, cara, o Vasco veio aqui inteiro. O Alan, vocês também não... Bebeto já veio. O Alan, que é o Alanzinho, né, que também Deus o tenha, faleceu vítima de um acidente. O Alan foi um jogador muito importante da história de Manhuaçu, ele é de Manhuaçu, e mais tarde foi ser presidente do Ipiranga.
Tem um jogo do Vasco contra o Ipiranga aqui em Manhuaçu que o Alan faz o único gol de cabeça. Nesse jogo tava Bebeto, tava Bismarck, tava Romário, tava todo mundo. Os caras vinham todos aqui. Vinha todo mundo, tipo assim, parecia que o Manhuaçu atraía mesmo a rapaziada. E quando terminava o jogo ia todo mundo pra um pagode com a galera toda e todo mundo no meio dos Imagina caras. como é que ficava o JK, o Romário, Bebeto, os caras do momento. Era muito diferente. Dupla de Copa do Mundo, cara. Não, o time que vinha aqui, a seleção carioca, eles pegavam o melhor do campeonato carioca, que na época era o campeonato mais charmoso, e traziam os caras. É inacreditável que hoje em dia nem tenha mais isso, né, cara? Não, eles não saem, não. Hoje o jogador é intocável. Né? O jogador hoje é estrela, né? E se for ver a história do Bebeto e do Romário, não dá nem pra comparar. Romário hoje é deputado, né? Romário é no meio político. Baixinho, polêmico demais. Mas ele sempre foi, né? Um cara muito... Mauricião parece que já foi companheiro de equipe dele quando jogou no Vasco. Mauricião teve uma passagem pelo Vasco. Eu não sei te dizer se são da mesma época. Tem um rapaz que é casado aqui em Manhuaçu, até aposentou recentemente, que se chama Bruno Meneghel. Ele foi revelado pelo Vasco e era uma grande estrela da base do Vasco. Ele chegou a pegar o fim de carreira do Romário e jogou com o Romário. Eu lembro disso. Ele sonho, até hoje eu tava vendo um agasalho que eu ganhei dele de presente quando ele tava no América. E é um agasalho muito bonito. E eu lembrando desse episódio dele com o Romário. E ele, quando o Vasco foi, quando ele terminou o contrato dele com o Vasco, me parece que o Vasco dispensou e deu o passe para ele, e aí ele foi jogar no Resende. E foi um jogo em que o Resende eliminou o Flamengo de uma semifinal de campeonato carioca, e o Bruno fez 3 gols. Ali a carreira dele, ele parou na China, jogou em vários países e é casado aqui em Manhuaçu e tem investido aqui em Manhuaçu hoje. Outro convidado, né? Cara, o Bruno tá por aí, né? É um ótimo convidado. A nossa cidade abriga muitos talentos. Tem gente que a gente não conhece. A gente acha que não tem, mas tem muita gente boa aqui, que com história muito bacana. Principalmente da literatura. Você tem grandes escritores aqui que você não tem conhecimento, que é de Manhuaçu. Às vezes você já até leu alguma coisa do cara. É famoso e você não faz ideia que ele é da cartunista, cara. Poxa, cartunista tem um super famoso aqui. Me falha o nome dele agora. O Marquinho, o Kim. Isso. O Rico é daqui. Não sei se é o Rico ou se é o Marquinho. O Rico é daqui, mas é o Kim que é o cara que é o top, que explodiu, né? Cara, fantástico. Os cartoons dele, as ilustrações, é coisa... É fenomenal. O cara... Pô, tem muita gente boa aqui no Manhuaçu que a gente não sabe, assim, às vezes você não dá conta, o cara foi... Pra essas pessoas virarem, tipo assim, pessoas mais famosas, falta o que você acha? Mais divulgação? Mais o povo daqui abraçar? Cara, às vezes a própria pessoa não quer isso. Ela que não quer mesmo. Às vezes a própria pessoa... Volta naquela história da vaidade que eu falei pra vocês. Às vezes o mundo do cara não é esse. O sucesso, ele não é ser reconhecido. Exatamente. O ponto é esse. O ponto é esse. Você precisa pregar o bem, aquilo que você acredita, que isso vai refletir na sua vida inteira e vai te abrir portas. Isso não tem a menor dúvida. E nem sempre isso vem ancorado por uma fama, por um sucesso, por uma coisa do tipo, né? Verdade. Outra coisa, tá com um novo projeto aí do Ipiranga, você chegou a ver? Sim, o Ipiranga, ele é amador, né? São apaixonados, ex-torcedores do Ipiranga e é aquela boleirada de Manhuaçu. E eles montaram esse time pra disputa do campeonato regional do café. Teve até um jogo agora no JK, você fez transmissão? Foi. Não transmiti, eu fui lá pra dar uma força pra eles, porque eles conseguiram alguns patrocinadores também, juntaram a galera pra ajudar. E eu fui lá para nos intervalos, no microfone, no som, para dar uma moral pros caras. Mas foi muito bacana, ganharam 5-0, né, muito bacana. E são todos que estão ali pela que causa, amam pelo futebol nome. Mesmo, gostam de jogar e gostam do Ipiranga. E estão muito bem no campeonato. 2 jogos, 2 vitórias já. Se ganhar, já pode vingar um profissional meio amador e começar aos poucos. Mas né, aqui, falando em futebol, e o Boston City? Você acredita que eu ia falar disso agora? Como é que é a história do Boston City? O que você acha do Boston? O Renato, bom, eu tô com muita expectativa com o Boston, né? O Renato Valentim, ele é um filho de Manhuaçu, que tá fazendo muito sucesso ainda, né? Com os seus projetos que são que não são exatamente do esporte. E como é muito apaixonado pelo futebol e apaixonado pela cidade, ele conseguiu primeiro criar o Boston City lá dos Estados Unidos e essa foi a semente plantada e ele quis trazer para cá.
Quando ele traz, o Renato é muito bem sucedido, principalmente no ramo de restaurantes lá nos Estados Unidos. E ele quis fazer esse investimento aqui. E a nossa expectativa, e a dele também é um clube empresa, né? Mas a nossa expectativa é que dê muito certo, porque o Boston ele adota um novo modelo de gestão de futebol que hoje se aplica também, né? Até nos grandes clubes. Eles estão sendo negociados, estão se tornando empresas, clubes empresas. E o Renato já sai na frente, porque a gente tem clubes centenários aqui em Minas Gerais que estão falindo, naquele modelo antigo. Tem você não consegue mais. Ipatinga é um grande que tá acabando. O Democrata de Governador Valadares jogou com o Atlético, perdeu de 1-0. O Democrata, cara, é um dos poucos que ganhou o Campeonato Mineiro do interior. É um time tradicionalíssimo, mas que hoje o modelo de gestão é um pouco ultrapassado, sabe? Então esses times, Democrata, Vila Nova, Uberlândia, se eles não se reinventarem, estão fadados ao fracasso e acaba como acabou o Ipiranga, como acabou o Ipatinga. Então o Boston... O Ipatinga ganhou a Copa do Brasil? Não, ele disputou essa semifinal com o Flamengo que eu transmiti no Ipatingão. Mas ele ganhou o Campeonato Mineiro, né? Ganhou do Cruzeiro, foi o ano dele na final. Ano, né? Nessa aí você tava torcendo pro Flamengo? Rapaz, nesse jogo com o Ipatinga eu tava e eu não só tava torcendo pro Flamengo, como eu já sabia que ele parecia que era meio carta marcada. Primeiro que o Flamengo era muito melhor que o Ipatinga. E depois que o Flamengo já tinha comprado a metade do Ipatinga antes do jogo. Não, aí já era. Sacou? Então, aí já... Então rolou isso, mas... o Boston, voltando ao assunto do Boston, eu tenho assim uma expectativa que em 5 anos a gente tá vendo Copa do Brasil aqui. Tomara. Essa estrutura. O Ipiranga jogou a Copa do Brasil. Não Copa jogou. Do Brasil não. Essa estrutura que o Boston tá fazendo ali no Parque de Exposições, né, no antigo Parque de Exposições, ele é tão moderno que é difícil você encontrar outro aqui no país. Caraca, com essa estrutura. Você vai ter o Atlético Paranaense, mas está lá em Curitiba e a gente sabe que ali tem um pouquinho de Europa dentro do Brasil, lá as coisas funcionam um pouco melhor. Mas a gente tem clubes aqui grandes do Brasil que não tem essa estrutura que vai ser construída, uma arena multiuso. Será que fica pronto quando aquilo ali? A ideia do Renato já é entregar o centro de treinamento, o campo de treinamento está quase pronto. O estádio vai demorar um pouco mais. Parece que o estádio, a perspectiva de entrega, de término dele é para 2024. Nossa. Mas já em janeiro do ano que vem o centro de treinamento já vai estar pronto. Aí por enquanto vai ser mandado os jogos no JK. Vai continuar mandando os jogos no JK. O JK é público? É o estádio do município. É o estádio do município, né? Pra mim, o Boston devia mandar só no JK, cara. Mas o Boston ainda precisa criar a identidade como Manhuaçu, né? Porque o povo ainda tem um pezinho atrás e quando chega um empresário e investindo numa cidade, todo mundo acha que tem que sobrar uma beiradinha pra ele ali. Eu te ajudo, mas eu quero recompensa. Entendeu? Então o Renato tem sofrido muito com isso, porque ele é um cara muito atencioso, um cara super poderoso, mas é um cara que dá atenção pra todo mundo. Todo mundo que liga pro... É um cara maravilhoso. Então, assim, tem muita gente que tá encostando também, querendo aproveitar disso. E eu penso que esse é o momento de todo mundo abraçar a causa, porque lá na frente, cara, vai ser bom pra todo mundo. Claro. Vai ser bom pra todo mundo. Eu fiquei muito indignado esse ano, porque as categorias do Boston são boas. Sub-15, sub-17, sub-20 já tá na Série A do Mineiro. Já estão disputando com o Galo, Cruzeiro e tudo. Sim. Eu fiquei indignado deles não ter participado da Copa São Paulo de Futebol Júnior esse ano, cara. A vaga da Copa São Paulo ela é bem mais complicada, sabe? E a gente tem... já teve essa experiência com o Ipiranga Júnior. O Ipiranga fez muito sucesso, disputou a Taça BH e tentou vaga, mas... manda lá. Então, assim, não é um processo muito simples. Eu acho que... Eu não sei te dizer exatamente como faz para chegar lá, né? Mas eu acho que mais cedo ou mais tarde a gente vai ver disputando a Copa São Paulo. Cara, sim. Eu torço muito pro esporte ganhar, tipo assim, mais a marca mesmo, porque aqui tá fraco. Infelizmente, sou um cara que gosta muito de futebol. Queria ter as experiências que você viveu como repórter,
e tal. Já fui em jogo de campeonato de bairro, realmente a torcida aqui apoia muito. É legal, né? É legal a sensação. Quando você vê que é um futebol amador, obrigado. e a torcida abraça, dá Tinalto, patrocinador. Massa. E quando você vê que a galera apoia, né? Igual o campeonato de bairro, tem jogo aí que lota o JK, inclusive as finais. Domingo agora. Lotou. Mas é porque, bom, primeiro que o pessoal tava doido pra voltar ao estádio, né? Depois desse tempo de pandemia. Depois de um tempo passa. E além disso, a gente é muito carente, né? De entretenimento aqui em Manhuaçu. Manhuaçu é uma cidade que... Ainda mais num domingo. Manhuaçu é uma cidade muito pujante, uma cidade que economicamente é muito forte. Aqui é uma cidade de muitas oportunidades, sabe? E às vezes essa ânsia por crescer muito, não sei nem se financeiramente, mas por fazer, as empresas aqui conseguem, né, ter um nível de atuação muito diferente do que a gente pensa para uma empresa de uma cidade de 90 mil habitantes. Aqui a gente fala para um público flutuante de 300, 400 mil pessoas, porque a região toda vem para cá. É verdade. Então todo mundo está trabalhando muito e às vezes a gente deixa de lado. A gente não tem a percepção exata do quão importante você ter essas alternativas de lazer e às vezes quem poderia ajudar? Não digo nem ajudar, mas poderia se manifestar, cobrar. Essas pessoas não querem saber, elas querem saber de tocar o mundo, a vida delas ali, a empresa delas, o caminho delas. E até na política é muito comum a gente ver grandes empresários de Manhuaçu, olha, eu não quero participar, enquanto o cara teria que ser fundamental nesse processo, porque ele, do jeito que você sente, ele também sente, os problemas do município no dia a dia. Então, assim, eu vejo que é uma cidade muito pujante, uma cidade maravilhosa, mas que ainda tem carência de muita coisa, né? Principalmente para a rapaziada mais nova. Verdade. Eu vejo isso aí que você está falando da forma que o empresário, muitas das vezes, na verdade os empresários de médio porte, não as empresas gigantescas, esses empresários raramente investem em projetos iniciantes, eu não sei porquê, cara, mas empresas grandes se apresenta um projeto, elas compram. Elas Era abraçam. Santa Clara que apoiava muito? Muito apoia, o Sr. Everardo. Santa Clara é gigantesca. Isso. O Sr. Everardo é um nordestino apaixonado pela causa, por incentivar causas sociais. O time de quadra deles ia longe jogando. Sempre. E ele veio para Manhuaçu e ele é um divisor de águas mesmo no esporte e fez muita diferença e apoiou muito. Mas, cara, a gente nem pode culpar muito essas pessoas, porque às vezes o foco do cara é esse. E é difícil ele abrir a mente para um investimento, por exemplo, num podcast. Eu quero falar, poxa, eu não conheço, será que isso vai me dar retorno? É melhor eu ir lá e colocar distribuir um panfleto na porta da minha loja. Que vai ter palpável resultado ali. Né? Sacou? Então eu penso que assim, esse papel de vocês que estão chegando com esse novo caminho de criar alternativas mesmo de novos conceitos de mídia, isso vai ajudar muito e daqui a pouco as empresas, não sei se pelos filhos que estão crescendo desses empresários, eles vão sentindo essa necessidade de ter essa mudança e a coisa já está acontecendo, mas tem muita gente que ainda carrega a tradição, né, da família e deu certo a vida inteira daquele jeito ali, ele tem um pouco de medo do novo, né? Verdade. Agora, a rádio, ela foi muito prejudicada com essa vinda da internet e da televisão, até da criação até mesmo. do podcast. Como que é, tipo assim, investimento na rádio, anúncio, teve uma queda? Não ou... caiu nada. Aqui em Manhuaçu especialmente não. Aqui em Manhuaçu tem uma particularidade, Manhuaçu sempre teve muita dificuldade com sinal de televisão. E quando não era todo mundo que podia ter uma parabólica, você só funcionava por meio de canal aberto, a gente tinha alguns lugares por conta da nossa topografia. Eu vou te dar um exemplo ali no bairro Petrina, que é embaixo da Pedra das Torres. Ali tinha uma dificuldade de sinal de televisão muito grande. Então a rádio, primeiro, ela chegou muito antes e ela criou-se. A Rádio Manhuaçu, por exemplo, é uma rádio cinquentenária, né? Eu sinto muito a força da rádio aqui. Poderosa. Muito forte. Poderosa. E tanto que televisão, as que tentaram chegar aqui, tiveram muita dificuldade porque a rádio chega nos lugares que ela não chega. E o comerciante entende, que, principalmente pela credibilidade dela, que ela vai dar um retorno melhor para ele. Só que o processo de transição da Rádio Manhuaçu
para aquilo que era a sua forma de comunicar, para esse novo modelo de comunicação, ele foi impecável. O Grupo Tribuna do Leste fez isso de uma forma maravilhosa e muito ancorada por gente que já tem uma nova mentalidade. Então, a direção da emissora deu a oportunidade para que essa galera nova chegasse também e construísse esse novo caminho. Apostou, incentivou e fomentou as ideias, e hoje ela fez essa transição muito bacana. Hoje eles são multiplataformas. O cara ouve o rádio, mas ele assiste no YouTube, ele assiste no Facebook. Igual a Rádio Pescadores, ela tem também, transmite os jogos. Então, assim, hoje a maioria aí é multiplataforma. Inclusive, né? A Tribuna, eu tenho um amigo que trabalha na Tribuna, o Gustavo, e ele falou que estão criando uma estrutura, não sei se já está pronta, então, o Gustavo não trabalha mais, ele está no Boston agora. Ele é o assessor, ele tá na assessoria de imprensa do Boston, saiu recentemente. Gustavo é joia. Mas a Tribuna tá criando uma estrutura gigantesca também, tem né? Um estúdio. Eu estreiei o estúdio com a apresentação do debate com os candidatos. É verdade. Nós estreamos o estúdio. A primeira exibição foi do debate, eu ancorei. Aliás, Manhuaçu teve 2 debates. Eu fiz os 2, um lá em 2004 e esse agora de 2020. É o nome da reportagem. Chegou a merenda pra Opa, coisa boa, hein? Eu tô precisando diminuir a merenda, né, cara? Vocês dois estão fininhos, Kinex. Só casar. Marcado. Eles falam que esse é o segredo. Outra coisa, igual você falando que foi vários jogos importantes. Era a rádio de Manhuaçu mesmo que te levava? A rádio. A gente, antigamente, hoje é muito mais fácil, porque você tem as maletas de transmissão que você faz, você instala um chip de telefone, porque a transmissão de rádio sempre foi via telefone. Então você tinha que pedir uma linha lá, aí o cara instalava. É como se ele instalasse para você, que é a LP e RP, que a gente fala que é transmissão e recepção. Você instalava lá. E aí, a Oi, você chega lá no Mineirão, eles tinham uma sala com 900 saídas lá, e o cara, de todas as rádios do interior, e o cara ia testando até achar na nossa saída, a gente ia lá e conectava uma maleta, e essa maleta, aí você conseguia equalizar, mas aí você equalizava o som ali, você dava o brilho, você fazia se tornar aquele som do rádio, né? Mas a vida inteira foi assim, você tinha que pedir com uma semana de antecedência, você fazia e tal. Hoje não, hoje você vai, você chega lá, você instala e a internet te dá, né? E tem repórter de Manhuaçu indo ainda fazer cobertura? Não, viajando não mais. De um tempo pra... Não, até a própria TV Globo, por exemplo, ela hoje adota muito off-tube, no sabe? Estúdio, no estúdio. A gente faz muito... Eu fiz muito, eu peguei muito essa fase, e é uma tendência. Você reduz gasto, você evita... que a galera fique em estrada o tempo. A gente viajava a noite inteira, cara, pra você transmitir um jogo. Você ia lá pra fazer 2 horas de jogo, você saiu. O Dailton mesmo, isso não é da minha época, ele saía daqui de Brasília, numa brasilianzinha, numa variante, ia lá no Rio de Janeiro, transmitia um jogo, terminava, viajava a noite inteira pra voltar. Então, a gente pegava muito estrada, era muito difícil. Minas Gerais, por exemplo, tem dimensões continentais esse nosso estado, né? Ele é muito grande. Igual o Galo viajou leiras aí pra fazer um jogo. Aí você vai fazer um jogo lá no norte de Minas, por exemplo, você vai fazer um jogo no sul de Minas, você tem que viajar, sair com 2 dias de antecedência, sabe? Então, hoje essa logística, ela é furada. É melhor você você abre um monitor ali na sua frente e transmite ali mesmo. Mas vai melhor. Por mim, você que foi repórter. A sensação de estar lá não é impagável, não, esquece. Você prefere muito mais viajar outra coisa. Você já assistiu algum jogo no estádio, num grande estádio? Não tive esse prazer. É diferente de tudo. Eu tenho o sonho de ir. Ano passado eu quase fui naquele Atlético e River. Sim. Quando voltou as torcidas, quase. Eu tava em Belo Horizonte e não fui naquele jogo. Deu mole, porque foi o jogo. Foi. Poxa, eu assisti no barzinho, mas foi coisa linda, né? Teve até o gol do Zarate de meio voleio. Aquele jogo ali, pra mim, foi o que determinou o Atlético campeão. Foi aquilo ali. Dali pra lá, eu falei, ninguém segura mais. Oi, gente, gente, merendinha pra nós aqui. Opa. Eu tô com fome. Não sei se vocês estão vai comendo aí. O que eles mandaram, você sabe? Abre aí, vamos descobrir. O convidado aqui passa bem, cara. Passa bem, Nós temos muito assunto, tá? Se quiser, pode chamar de novo. O Will Burger, fez a vez. Legal.
Vamos lá, olha. Cara, mas é grande assim? É grande, Tem vamos cheddar, tirar. Tem cheddar. Gente, moleque. qual que é o arroba do Will Burger, mano? Olha pra nós. Vou colocar aqui. É @Will Burger. Arroba Will Burger, melhor que tem. opa. Ó, galera, não economizaram. Cara, eu voltei não, pra hein? Manhuaçu agora, então eu preciso desses contatos Ó, todos aí, isso sabe? tá bom. Eu morei em Realeza por 6 anos. Então, E de lá em Realeza, ainda tá conhecendo, a Galera- pizza de lá é maravilhosa, né? Do Pequeno Príncipe. Vocês ouviram falar. Ah, já. Ou ouvi pão falar. com Pequeno linguiça. Príncipe é Pão mano. com linguiça pão ou com pizza, linguiça. isso É, mesmo. então assim, eu passava muito a isso. Galerinha, ó, né? o Will Burger mandou a merenda de hoje, ó. Então, ó, Clair, tá Caramba. bem servido, pode ficar à Rapaz, mas- vontade. Arroba o Will Burger, tá? Se você quiser ter aí melhor. Cara, tá bonito, hein? Salvar aqui no... Pode falar? Vocês comem enquanto trabalham? É Pode isso? comer, pode ficar à vontade se quiser comer. Cara, mas se sujar o cantinho da Não dá boca nada, aqui, fica não. feio. É isso que o povo gosta. É mesmo? Você tem bigodinho, seu caso é pior. Pode comer, meu pode ficar à Deus. vontade. Rapaz, O convidado tá se sinta bonito, hein? ó, em casa. Tá bonito esse Ó, negócio. galerinha, então. o Will Burger, arroba o Will Burger, entre em contato com eles pra melhorar a sua noite. Pede agora enquanto tá assistindo Isso. a gente. Aproveita aí pra acompanhar a gente, que senão vocês vão ficar com fome, gente. E repetindo, sempre que pedir, fala do Minuto Fala Jovem. no Minuto Jovem, ó. Vi lá no que Minuto veio. Jovem. Isso. Comprei, pro cara querer investir aqui. Se você quiser mandar a merenda também pra nós aqui, ó. Né, muito Sempre importante. disponível. Sempre. Cara, é muito bom. É muito bom, muito bom. Marquinhos. A gente vai dar uma parada? Vou provar, vou provar. Muito bom, muito bom. Vou provar. A gente vai dar uma parada pra comer Alguém ou tem que continua falar, conversando? tem que falar aqui. Então, vamos. Eu acho que a gente precisa coordenar a mordida. Coordenar a mordida, Não, vai cara. muito bom, cara. Onde é mesmo? Will Burger. Will Burger. Arroba Will Burger no Instagram, entre em contato com eles. Pede aí. Bom, mas... E, Clairton, você pode falar com a boca cheia, não tem problema não, tá? Ah, tá. Você não sai em público aqui. Como que funciona a questão da escolha dos eventos que vem pra cá? Quem que faz essa ponte pra trazer alguma coisa pra cá de evento? Seja show, Cara, seja curioso, teatro. porque assim, eu sou bem eclético, eu gosto de ouvir tudo, depende do ambiente. Sim. Mas o que eu tenho na minha playlist do meu Spotify é rock and roll. Eu, dia 12 de maio, eu vou ter o prazer de assistir ao show do Metallica de perto a primeira vez, no Mineirão. Não. E esse no Mineirão, dia O 12. Mineirão recebe muitos shows. Muito show bacana. E eu sou de uma época. John Mayer foi no Mineirão. É. Não sei se foi no Mineirão, não, mas foi em BH. Na década de 90, era muito comum shows de pop rock nacional, era uma tendência. Vieram as melhores bandas aqui, Engenheiros do Havaí, Paralamas do Sucesso, Caraca. Titãs, eu fui em Meu todos. pai foi no show do Titãs. Primeiro que show tava que eu aí. fui na minha vida, eu lembro como se fosse hoje, quando eu me mudei pra Manhuaçu, dia 10 de abril de 1994, Barão Vermelho, sabe? Foi o primeiro show que eu fui na minha vida. E, cara, era muito bom, tinha muito show bacana. Aí depois veio a tendência de axé, e aí rodaram várias bandas bacanas aqui também, todas elas, né? Até chegar o sertanejo. Aí a galera enterrou o pé ali e ficou no sertanejo. Até hoje, né? Eu confesso que eu até iria pela vibe, pelo movimento, pela galera, mas como eu também já passei dos 40, eu já não tenho muita Já não tá disposição na pra pegada, show, né? né? E quando eu não gosto, eu não faço esforço. Não gosto, não é que eu não goste, mas quando não é a minha banda favorita ou não é o estilo que eu gosto, eu não faço muito esforço. Mas a escolha, cara, hoje tá muito caro. O show dos caras, qualquer showzinho hoje é R$500 mil. Então o empresário hoje, eu acho que o que mais induz ele a escolher o show A, o show B, saber que vai dar retorno. Eu acho né? que Titãs quem trouxe foi Eduardo Xavier, não tô lembrando aqui por alto. Foi na época dele. Foi, não foi? Foi. E eu acho... Eu queria entrar também nessa parte do teatro, cara. Como que é o... Pode mastigar, tá falando? Do teatro, por que não tem tanta coisa envolvendo teatro aqui? Porque a gente tem um teatro municipal, né, que é a Câmara, lá na Câmara. É Tem verdade. um Teatro municipal. Cara, eu também não sou um cara muito ligado à cultura, não. Então eu não tenho como flutuar por esse mundo aí e dissertar sobre isso pra você, não, sabe? Mas, cara, eu também vejo que a gente tem grandes talentos aqui, né, que poderiam ser lapidados se a gente tivesse alguma atividade nesse sentido. A gente tem a Fundação Mações de Cultura, que é a Casa de Cultura, Verdade. que é algo que podia ser explorado muito mais pela juventude. Pouca gente conhece.
E hoje, Eu basicamente... acho que devia começar nas escolas, mano. É, incentivar, lá, né? tipo assim, Já uma teve- vez por ano, 2 vezes por ano. já teve muito Todas as isso, escolas, já teve muito isso, sabe? Quando você vai em Belo Horizonte, no Palácio das Artes, cara, é a coisa mais linda do mundo. Lá você respira cultura. Até quem é o ignorante cultural como eu, chega lá e eu fui na exposição de 50 anos do Palácio das Artes, eu fiquei encantado. Então, assim, eu acho que o que falta, cara, é alguém arregaçar as mangas e começar a criar essas Eu tô alternativas. vendo um projeto, acho que Poliana, de Polidiana, balé. de balé, Polidiana, aham. né? De balé, mano, fazendo muito teatro no João Brax lá. João Brax. Faz, Isso. ela já tem um tempo, né, que ela tem esse trabalho, mas é mais voltado pra dança Pra mesmo, dança, né? Faz a dança como se fosse um Um teatro. teatro musical? Isso. Musical, né? É. Bacana, cara. É. Legal. Mas eu não circulo muito bem por esse meio, não. Eu não saberia te dizer muito o que falta, o que precisa, precisa, né? Não sei te dizer, não. Igual você sinceramente. falando de show, quando a cidade vai fazer um show, igual vai ter aniversário de Manhuaçu, quero trazer um cantor de trap do momento, quero trazer do rock. É o secretário de comunicação que faz isso ou quem faz Não, isso? existe uma Secretaria de Cultura e Turismo, né? Mas, normalmente, no caso do poder público, você tem conselho para tudo. Pra Você tem tudo, conselho municipal, então tem pessoas que lidam com cultura, que participam. Conselho municipal de esportes, conselho municipal de trânsito. Então, cada assunto é discutido no coletivo, sabe? Não é a ideia, o secretário, eu quero esse show, vou fazer. Não, não é assim. Eu gosto, minha filha eu gosto, vou trazer. Ah, não, tem muito isso também, tá? Essas cidadezinhas menores aí, tem prefeito que ele vai lá e fala, pô, esse show é pra agradar a galera que gosta disso, esse é pra minha filha. Tem. Vou trazer. É. Igual de abrir campo, vai levar o O Luan Luan, Santana. a inauguração de uma praça lá, né? Doideira, O mano. Romeu Zema, você teve... Tive com ele várias Ah, vezes, eu almocei com ele da última vez como que ele veio foi? aqui. Romeu Zema, Rapaz. queremos você aqui. O Romeu Zema tá mais Cara, convidado. e é um cara que é acessível, tá? É mesmo? Muito acessível. Até tem um colega nosso do Tribuna que vocês devem conhecer, o João Vitor Nunes. De ele, nome, ele é assim. repórter, né, do Tribuna, conhece o João. O João tem uma abertura muito boa com o governo e ele já fez algumas entrevistas com o Romeu Zema. Aí, mais do que bem-vindo, o Romeu Zema aqui pô, no o João, Jovem. e o Zema, você não vai conseguir trazer ele aqui no estúdio, mas... A gente dá um jeito, geral, né? A gente grava com ele lá na câmera. mas fazer, né, colher algum tipo de material não é difícil demais, não. O Zema, cara, é um cara que não vem da política, né? A veia dele é empresarial e ele chegou com um novo conceito. Mas quando você entra na política, uma coisa Tudo ou outra novo, você tem que... e uma coisa ou outra você acaba... porque a política, ela é construída... a sua maneira de ser ao longo dos anos e dificilmente alguém vai chegar com um conceito novo e vai conseguir introduzir aquilo de uma vez. Não é assim. Claro. No discurso é tudo muito bonito. Mas você tem um projeto seu, por exemplo, você é um vereador, você ganhou, você tá cheio de boas ideias. Quando você chega lá, se você não ajuda a aprovar um outro projeto que talvez você não tenha tanta identificação com ele, os caras não aprovam o seu depois. Então, assim, é um Tem que ter uma jogo de... conversa ali, né? Então, assim, o Zema, o que eu gosto muito do Zema é que ele é muito articulado e que ele dá a cara pra bater, ele conversa com as pessoas, mas não agrada a todo mundo, tanto que a gente tá vivendo um momento de manifestação em Belo Horizonte da classe de segurança professores? pública, dos professores, tá todo mundo Cara, eu tô satisfeito com o sofrendo com cara. isso, tá de greve a escola, não tem data pra voltar. Poxa, e depois é da muito pandemia, chato né, isso, cara? Pô, Muito- horrível. Foi o que eu reclamei horrível, com o Matheus, depois de 2 anos parado. Mas a gente vai tirar o direito do professor que tá também, né, há tanto tempo sem a sua correção salarial, sem os seus direitos garantidos. Você não pode. Às vezes a gente fica chateado. Poxa, mas o cara ficou 2 anos em casa ou fazendo aula remota e de repente ele tá querendo mais. Mas, poxa, cada um sabe onde dói o seu calo, né? verdade. Então, não dá pra gente também emitir opinião sobre isso não, porque a gente não tem que aprofundar pra você saber o Faz que vai parte falar. do, né? Sim, do- sim. do que tá sofrendo ali, né? Morde aí. Eu comendo tudo aqui. Cara, muito bom, né? E o Clairton, cara, igual ele falou aí, já teve o Galvão Bueno, Ivete Sangalo, Romeu Zema. Mas fala a verdade, e o debate de Manhuaçu? O que você sentiu? Foi bom fazer? Foi uma experiência linda na minha vida. Uma coisa de louco, porque ali é onde
eu me sinto melhor, né? Foi ao vivo. Foi ao vivo, né, cara? Foi ao vivo. Transmitido aonde? No Tribuna, TV Tribuna. Caraca, Tribuna do Leste. velho. Nós tivemos ali... Continue com essas ideias, cara. A gente teve 5 mil, 7 mil pessoas acompanhando o tempo todo e hoje a audiência dele, se você for lá buscar, ele foi assistido por 500 mil de pessoas. Só que foi uma experiência muito nova que eu talvez estivesse mais preparado, porque eu já tinha feito, porque eu já tinha um roteiro para seguir. Os candidatos talvez não estivessem tanto, né? Para eles foi um susto muito grande. E aí, por algumas vezes, você como mediador, você precisa desacelerar a conversa ou acelerar, porque senão foge Deixar o cara daquilo. confortável pra falar também. E debate é debate, né? Um atacando o outro. Então, tem hora também que você deixa o pau quebrar e deixa com eles lá. Tem hora que você vai lá e fala assim, você vai deixar? O primeiro ponto é você aprender a pronunciar réplica e tréplica, né? Porque você tem que dar réplica e tal. E deixa os caras, né? Teve alguma confusão nesse debate? Ah, teve discussão. Depois assiste lá, eu não posso falar não, porque teve discussão. Mas, cara, foi mais uma experiência incrível e foi uma das grandes audiências que eu tive na vida. Eu tenho algumas coisas que são marcantes na minha carreira. Nessa enchente de 2000, por exemplo, que foi essa enchente mais pesada que a gente teve, eu morando em Realeza, eu fiquei trancado do lado de lá, não passava nada pra cá. É verdade. E eu precisava ajudar a minha equipe, né? A Rádio Mel Sul transmitindo, Tribuna transmitindo, e eu abri uma live no perfil do Tribuna, na página do Tribuna, com um tripézinho na mão e com fone, velho. E estourou uma conversa aqui em Manhuaçu do nada, mais uma fake news, de que a represa de Realeza tinha estourado e que tava vindo aquele aguaceiro todo. Então a galera desesperou. Eu abri uma live lá do nada, com a intenção apenas de dizer que não existia aquilo. E quando eu vi, velho, eu olhava, tinha 5 mil, 10 mil, e eu lá com aquela negócio. E eu fui segurando aquilo, eu sempre tive, por conta dessa experiência na TV que eu tô aí, ter começado ao vivo, eu tenho muita facilidade para lidar com ao vivo. Eu comecei a segurar e no embromation, na conversa, mostra uma coisa e outra. Cara, quando eu vi aquilo, já ultrapassou 300 mil visualizações. É coisa muito doida mesmo. Que legal, muito né, doido. Cara? O ao vivo é um desafio, né? É um desafio, cara. Você não falar merda, É perigoso, cara. lidar. É perigoso. A gente fala, às vezes fala. Às vezes fala. Já aconteceu na rádio de você, tipo assim, mandar mal e sofrer consequências? Consequência não. Vai falar besteira um monte de vezes. Falar besteira acontece, né? Uma vez eu soltei uma de motorista de Fórmula 1. Pô, o nego pegou no meu pé demais. Você trocou piloto por motorista. Que isso, cara? Como A galera assim? pegou no meu pé, fizeram piada. Ainda bem que na época não tinha meme, né? Senão tinha virado. Aí era só o cara chegando mesmo e falando que você, pô, e o piloto? E eu... Nós vamos te pegar na quebrada, meu. Também piloto de Fórmula 1. Vai ficar me chamando de motorista, rapaz? Mas era mais ou menos assim, e Caramba. falar bobagem várias vezes. Escapar palavrão não, porque eu sempre tive muito cuidado com isso, né? Claro. É o hábito do dia a dia de não falar, então você corre menos risco quando você tá lá. Né? Exatamente. Uma coisa que a gente tenta tomar cuidado aqui, não toma. É o Por palavrão. ser gravação é mais fácil. Mas é também de zelar pela imagem do convidado, sabe? Isso aqui não é um podcast político, né? De Não é pra discutir ideia, é pra... Pô, você tem que ter o respeito com quem tá do outro lado, né? Tem gente que não liga, mas... Tem gente que liga, tem gente... E talvez tipo, uma palavra isso. pode destruir a carreira do cara que tá do outro lado, Exatamente. palavra mal interpretada. Ou até a nossa. A gente tem vivido Isso. isso no nosso país recentemente. Quantas pessoas foram canceladas em um mês pra cá por toda hora, né? frases fora de contexto ou dentro do contexto mesmo? Mas, cara, eu acho que tudo assim, é o hábito do seu dia que você leva lá pra aquele momento. Sim. Porque ninguém investe. É claro que quando você entra aqui, você talvez seja diferente do Matheus do dia a dia, mas isso, na sua essência é a mesma. Muda nada, não. Chato pra caramba, mesmo. Chato mesmo. Brincadeira. Cara, mas quem não é chato, né? Todo mundo é um pouquinho mundo chato. tem Pra um alguém, lado depende chato. da ótica de quem tá vendo, né? Depende de Deixa quem. eu guardar aqui, depois eu termino. Senão eu vou fazer bagunça. Pode deixar aqui no cantinho? Pode, claro. Eu vou comendo. Clay, obrigado, cara, por você ter Cara. aqui. Cara, de coração, muito obrigado mesmo por ter Poxa. aceitado o nosso convite. É muito bom pra nós, assim, que estamos nessa área diferente, assim, do digital agora, ter pessoas como você, com essa experiência, com essas histórias cara pra tão contar. É um respeitado, incentivo. Arcaico, né, cara? Não, Sou antigão. É um Fala incentivo. baixinho que eu
Normal. Cara, pra mim é uma honra ter você aqui com essa Sim, experiência, obrigado, com essas Matheus. histórias. Cara, serve de inspiração, né, mano? Pra mim serve muita inspiração também. E se você precisar da gente pra qualquer coisa, conte com a Ô, gente. vou precisar, não tenha Sempre dúvida. bem-vindo. A casa tá Não aberta tenha pra você. dúvida. Eu agradeço demais, cara. Como eu te disse, não é porque eu não quero, não, mas pouquíssimas vezes eu fui convidado. É porque eu não acho que eu sou interessante também, que tenho papo Cara, interessante. esse Não papo é foi muito modéstia, não. interessante. Aqui você vai ter certeza que é interessante. Não é falsa modéstia, não, mas acho que assim, eu não vejo minha vida como algo muito interessante, embora tenha essa Foi no história. Mineirão, um cara que já foi em tudo, foi na Globo e fala que não tem nada de interessante pra falar, Matheus. Não, cara, mas é porque assim, o que eu acho que eu levo, né, e que eu quero levar para as pessoas sobre a minha pessoa, é muito mais que isso. Eu prefiro ser reconhecido como um grande pai, Sim, né, isso. como um marido, exemplo, que né? como um grande marido, como um grande amigo, como um grande filho. Isso é o mais importante. É isso que fica. As pessoas vão lembrar de mim, e pelo menos quem tá ao meu redor, é por essas qualidades. Isso né? aqui que as pessoas estão vendo é só uma tela, uma imagem. E aí que a gente não é pode falar o que quiser, né, verdade. cara? Ninguém conhece a gente a fundo, mas eu tenho a alegria enorme de circular por todos os lugares de uma forma muito leve, inclusive no meio político. E isso. Que você roubou mesmo. Tranquilo, calma. Não, cara, eu circulo. Quem me faz mal. Eu tenho um bloqueio natural, que é esse fato de querer conhecer as pessoas primeiro, para depois ter alguma percepção ou algum conceito sobre ela. Bacana. Então isso faz de mim também uma pessoa que não cria preconceito. Eu não é porque a pessoa teve alguma dificuldade de relacionamento em algum momento comigo que eu vou deixar de gostar dela e taxar pro resto da vida. Sim. Então eu tenho muita abertura para qualquer pessoa, até para aquelas que não gostam muito de mim. E isso facilita, porque você caminha muito mais leve, sabe? E tenho muita fé. Que é o mais importante. Eu tenho muita fé e muita gratidão o tempo todo. Faço muita questão de dizer isso, porque esse mundo tá muito complicado, né? Em todos os sentidos. E se a gente não tiver a fé da gente como base, você surta. Hoje em dia, esse negócio de depressão, isso é toda hora. O que você via muito antigamente perigoso, né, cara? a cabeça da gente dá nó. São milhões de coisas passando ao mesmo tempo. Então, Tem que manter tranquilidade, ter muita fé em Deus. escora na Viver o sua fé, propósito, viver o propósito. Essa é a palavra. Nossos patrocinadores, Tinalto Tintas, se você quer ter a melhor ornamentação, seu cenário, sua casa, entre em contato com eles. Está rolando um presentinho do Tinalto. Gente, olha que parede linda, cara. Você vai ganhar esse De aqui, um graça. efeito Participa cimento aí. queimado na sua parede. Entra lá no Instagram, entra na foto que vai estar lá, ou no vídeo. tanto Se faz. inscreva no Minuto Jovem. As Siga no regras Instagram. são básicas. Se inscreva no Minuto Jovem, siga Tinalto e Minuto Jovem no Instagram e comenta. Hashtag Tinalto Tintas eu quero. Marca um amigo, acabou. Você Isso, tá concorrendo. pronto. Aí, acabou, não tem dificuldade. Papai tem a banha, né, de tinta. Tem. É o mago das tintas. Posso mandar um abraço pra ele? Claro. É um querido Marquinhos, um amigo muito especial, uma pessoa que eu torço muito, que tem estado mais ao meu lado nos últimos dias aí. E eu queria deixar esse registro aqui, que eu tive muito em oração por ele, né? Andou Graças a meio Deus. desanimadinho aí uns dias, mas tá recuperado, e isso é poder da oração também. Amém. Beijão, paizão. Um abraço. O Will Burger fez a vez pra nós da merenda. Entre em contato com Ó, o ele meu se já você acabou. quiser. É tão bom que acabou. Eu tô segurando aqui. Ele não acabou porque ele tem que falar mais que nós. Ravel Higienização a Vapor, nosso patrocinador e fortalecendo cada dia mais. Leva seu carro lá, sua moto, sua bicicleta. Isso aí. Tomar um banho? Quer tomar um banho? Vai lá, toma um banho, tranquilo. E até o próximo episódio. Valeu, galera. Valeu, rapaziada.